Eu estava grávida de 8 meses, carregando compras por 4 lances de escada enquanto meu marido estava sentado no sofá jogando videogame. Quando finalmente coloquei as sacolas no chão, suando e sem fôlego, ele olhou para mim e disse: "Você está ficando nojenta de se olhar. É melhor você perder esse peso rápido, ou eu vou encontrar alguém que realmente cuide de si mesma." Seus amigos riram. Eu apenas sorri. 48 horas depois, ele estava me ligando sem parar, implorando. Se alguém me dissesse que estar grávida seria a parte mais solitária da minha vida, eu teria rido. Mas aqui estou, 7 meses de gestação, exausta e invisível dentro da minha própria casa. Meu marido, Daniel, parece alheio ao fato de que meu corpo dói o tempo todo, que levantar do sofá exige um esforço hercúleo e que dormir virou uma batalha. Ele não pergunta se preciso de algo, não se oferece para me ajudar. Tudo o que importa para ele são seus jogos online e suas conversas intermináveis com amigos que sequer sabem que vou dar à luz em poucas semanas. No começo, eu achava que era cansaço dele também. Trabalho, responsabilidades, a pressão de se tornar pai. Mas a verdade começou a se revelar em pequenas coisas e como o fato de que ele sempre arranja tempo para maratonar séries ou passar horas no computador, mas nunca para perguntar se eu quero um copo d'água. Quando tento puxar assuntos sobre o bebê, ele responde com monossílabos ou muda de assunto. O pior. Eu me pego me sentindo culpada por exigir qualquer coisa dele, como se pedir um pouco de atenção fosse um absurdo. As noites são as piores. Eu me reviro na cama tentando encontrar uma posição minimamente confortável, enquanto Daniel dorme tranquilo ou vira para o lado, irritado com qualquer ruído que eu faço. Quando finalmente consigo pegar no sono, ele levanta no meio da madrugada para jogar, deixando a luz azul da tela piscando no quarto escuro. Às vezes, penso em chamá-lo, em pedir que pelo menos finja se importar. Mas sei que a resposta será um suspiro impaciente ou, pior, uma risada debochada. E eu me pergunto, sempre foi assim? Lembro de momentos no início do relacionamento em que ele parecia carinhoso, presente. Ou será que eu apenas ignorei os sinais? A verdade é que seu desinteresse agora não surgiu do nada. Ele nunca foi do tipo que perguntava como eu estava ou que percebia quando eu precisava de apoio. Só que antes, eu me convencia de que ele demonstrava amor de outras formas. Agora, com um bebê crescendo dentro de mim e meu corpo gritando por descanso, não consigo mais fingir que isso é suficiente. O que mais dói não é apenas a negligência física, mas a forma como ele age como se minha presença fosse relevante. Se estou bem ou não, se preciso de ajuda ou não, parece não fazer diferença para ele. Fico observando enquanto ele ri com seus amigos pelo headset, imerso em um mundo onde eu não existo. Eu poderia desmaiar no meio da sala, e ainda assim ele provavelmente só notaria se meu corpo bloqueasse a visão da tela. Tento racionalizar, encontrar desculpas para seu comportamento. Talvez seja ansiedade, talvez ele esteja assustado com a paternidade. Mas quantas vezes já tentei justificar suas ações antes? Quantas vezes já aceitei migalhas de atenção e chamei de amor? Agora, sentada no sofá, acariciando minha barriga, percebo que não sou a única sendo ignorada aqui. Se ele não consegue se importar comigo agora, como será quando nosso filho nascer? Sinto um nó no estômago, uma mistura de raiva e tristeza. Por que estou tão sozinha? Por que a pessoa que deveria estar ao meu lado nesse momento me trata como um incômodo? Olho ao redor, para a casa que construímos juntos, e percebo que cada canto está impregnado por essa sensação de abandono. E se isso nunca mudar? E se, em vez de um parceiro, eu continuar tendo apenas um espectador desinteressado? Talvez eu esteja exagerando. Talvez seja o cansaço falando mais alto. Ou talvez, e essa é a parte que mais me assusta, eu esteja começando a ver as coisas como realmente são. Subi os 3 lances de escada carregando as sacolas cheias de compras, sentindo cada músculo do meu corpo protestar. Minhas costas doíam, minha respiração estava pesada, e o suor escorria pela minha nuca. 7 meses de gravidez e ainda fazendo tudo sozinha. Quando finalmente alcancei a porta, tudo o que eu queria era me jogar no sofá e descansar por alguns minutos. Mas antes que eu pudesse sequer recuperar o fôlego, a voz de Daniel cortou o ar com um tom carregado de desprezo. Meu Deus, você está enorme. Parece um elefante subindo essas escadas, ele soltou, sem nem desviar o olhar da tela do computador. O comentário atingiu como um tapa no rosto. Um riso abafado veio do fone de ouvido dele, seguido de vozes distantes. Demorei alguns segundos para entender e ele estava em uma chamada com os amigos. Eles ouviram. E riram. Meu rosto queimou de vergonha. Não era só a humilhação do comentário, mas o fato de que ele transformou minha exaustão em uma piada pública. Como se eu fosse um espetáculo para ser ridicularizado enquanto ele se divertia. Engoli em seco e soltei as sacolas no chão, o barulho ecoando pelo apartamento. Minha vontade era gritar, mas o nó na garganta me impediu. Eu queria perguntar, por que ele estava sendo tão cruel? Por que, ao invés de se levantar para me ajudar, ele escolheu me rebaixar?
Mas não perguntei nada. Porque no fundo, eu já sabia a resposta. Essa não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Sempre foram pequenas farpas disfarçadas de brincadeira. Comentários sobre meu peso, minha aparência, meu cansaço e sempre ditos com um sorriso no rosto, como se eu fosse sensível demais por me incomodar. Estou só brincando, amor, ele dizia, como se isso apagasse a dor das palavras. Mas agora, grávida e esgotada, a máscara de brincadeira não servia mais. Aquilo não era engraçado. Nunca foi. A vergonha se transformou em um peso sufocante no peito. Eu poderia ter respondido na hora, rebatido o insulto, mas fiquei ali, imóvel, olhando para ele como se tentasse enxergar alguma fagulha de arrependimento em seus olhos. Nada. Nem um desvio de olhar, nem um pedido de desculpas. Apenas um sorrisinho satisfeito antes de voltar ao jogo. Para ele, eu era uma piada. Para mim, aquilo foi um golpe final. Virei as costas e fui para o quarto, deixando as compras no chão. Se ele não se importava comigo, eu não precisava me importar em manter tudo organizado para ele. Fechei a porta e encostei a testa contra a madeira, sentindo as lágrimas quentes deslizarem pelas minhas bochechas. Eu não estava chorando apenas por aquele momento. Estava chorando por todos os momentos anteriores que eu tinha deixado passar, acreditando que talvez, só talvez, um dia ele fosse mudar. Mas naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. A água quente do chuveiro escorria pelo meu corpo, mas eu mal sentia o calor. Minhas mãos descansavam sobre minha barriga, e minha mente girava em um turbilhão de pensamentos que eu evitava há meses. Pela primeira vez, sem distrações, sem desculpas, sem a voz dele para me interromper, eu realmente enxerguei minha realidade. Não era um caso isolado. Não era um mau humor passageiro. Não era cansaço. Era um padrão. Um ciclo que se repetia há 5 anos. E eu estava prestes a trazer uma criança para dentro desse ciclo. Meu peito apertou, e as lágrimas vieram sem aviso. Cada gota que caía no chão parecia pesar toneladas. Como eu não vi isso antes? Ou pior, como eu vi e escolhi ignorar? Desde o começo, Daniel nunca foi realmente presente. Eu confundia migalhas de carinho com amor. Me convenci de que suas grosserias eram apenas um jeito brincalhão de se expressar. Mas ali, debaixo da água, eu não podia mais fugir da verdade. Ele nunca me valorizou. E nunca valorizaria nosso filho. Fechei os olhos e revivi todas as vezes que eu me senti pequena ao lado dele. As piadas cortantes disfarçadas de humor. Os olhares de impaciência sempre que eu pedi ajuda. As desculpas esfarrapadas para escapar de qualquer responsabilidade. A maneira como ele parecia enxergar minha gravidez como um fardo e não como algo que nos conectava. O peso dessas lembranças se tornou insuportável. Pela primeira vez, eu me permiti admitir o que já estava gritando dentro de mim: eu merecia mais. Levei as mãos ao rosto, tentando conter o choro, mas não era tristeza o que eu sentia. Era algo mais profundo. Algo que queimava no meu peito como uma chama que eu achava que havia apagado há anos. Raiva? Talvez. Mas também havia determinação. Uma certeza que se formava como um nó na garganta: eu não queria mais viver assim. E, mais do que isso, eu não permitiria que meu filho crescesse assistindo ao mesmo tratamento que eu aceitava. O pensamento me atingiu com uma força inesperada. Se ele tratava a mim, a mãe do seu filho, como um incômodo, como ele trataria a criança? Eu podia lidar com a dor de ser ignorada, humilhada, reduzida a nada. Mas meu filho... Não. Isso, eu não poderia permitir. Ele merecia um lar onde fosse amado, protegido, respeitado. E esse lar não poderia ser com Daniel. Respirei fundo, sentindo o peso de uma decisão se formar antes mesmo de eu colocá-la em palavras. Eu não sairia desse banheiro da mesma forma que entrei. Algo dentro de mim tinha mudado. Eu não sabia exatamente como ou quando, mas sabia que meu tempo ali estava chegando ao fim. Eu só precisava encontrar a melhor maneira de sair. Abri os olhos e encarei meu reflexo no vidro embaçado. Me vi de uma forma que não via há muito tempo. Uma mulher esgotada, sim. Mas também uma mulher que estava pronta para tomar controle da própria vida. A água continuava a cair, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti verdadeiramente acordada. Saí do banho com a cabeça mais clara do que nunca. A decisão já estava tomada, e não havia mais nada que me prendesse ali além do medo do desconhecido. Mas o que era mais assustador? Sair e enfrentar um novo começo ou continuar vivendo essa existência apagada, sendo tratada como um peso? Peguei uma muda de roupa e me vesti com calma. Meus movimentos eram calculados, quase mecânicos, mas meu coração batia forte. Eu estava prestes a mudar o rumo da minha vida. A mala do hospital estava pronta havia semanas, mas agora tinha um propósito diferente.
Peguei-a sem hesitação e comecei a reunir o que realmente importava: documentos, carregador, meu laptop. Apenas o essencial. Não fazia sentido levar lembranças de um lugar que nunca foi realmente um lar. Quando fechei o zíper da mala, percebi que aquela pequena ação simbolizava algo muito maior: eu estava fechando um ciclo. E, desta vez, para sempre. Respirei fundo antes de sair do quarto. Daniel continuava na sala, mergulhado em seu jogo. A cena era quase cômica, porque eu já sabia que ele estaria assim. Sempre esteve. Eu poderia estar chorando, poderia estar com febre, poderia estar prestes a dar à luz ali mesmo, e ele não notaria. O brilho da tela refletia em seu rosto enquanto ele gritava alguma coisa para os amigos no fone. Eles riam. Ele ria. Eu, do outro lado do cômodo, segurando minha mala, não era sequer uma presença digna de atenção. Caminhei até a porta com passos lentos, como se quisesse dar a ele uma última chance de me notar. Talvez um instinto, uma vontade inconsciente de que ele percebesse, de que perguntasse para onde eu ia, de que demonstrasse qualquer resquício de preocupação. Mas nada veio. Nenhuma palavra. Nenhum olhar. Apenas o som frenético do teclado e o riso abafado dos seus amigos, que nem imaginavam que estavam presenciando o fim de um casamento. Vou sair um pouco, disse, minha voz firme, sem tremores. Ele nem tirou os olhos da tela. Apenas murmurou um tá desinteressado e voltou para o jogo. Meu peito se encheu com uma mistura de raiva e alívio. Eu não precisava de mais nenhuma prova. Se ele tivesse demonstrado qualquer interesse, talvez parte de mim hesitasse, tentasse argumentar, acreditasse que ainda havia algo a ser salvo. Mas ele não se importava. E, naquele momento, isso foi a coisa mais libertadora que poderia ter acontecido. Abri a porta e senti o ar fresco da noite bater no meu rosto. Parei por um segundo no batente, absorvendo a cena uma última vez. Eu sabia que, quando fechasse aquela porta, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas não havia dúvida. A mulher que entrou ali anos atrás já não existia mais. Eu era alguém novo agora. Alguém que escolhia a si mesma. Alguém que escolhia o próprio filho. Quando a porta se fechou atrás de mim, um peso que eu nem sabia que carregava se dissipou. Eu não sabia exatamente o que vinha depois, mas uma coisa era certa: o mais difícil já estava feito. Eu tinha partido. E, dessa vez, eu nunca mais olharia para trás.